das muitas queixas que vem associada à ansiedade é essa questão do descontar na comida, do estar comendo demais, ganhando peso por estar ansiosa, como comer com prazer, como conviver com a alimentação. Na verdade é essa, né? É conviver se alimentando adequadamente. E aí, a gente entra num ponto que é muito comum chegar para mim, paciente falando assim, que quer se curar da ansiedade, né? Quer ficar sem ansiedade, quer zerar a ansiedade. E aí eu pergunto, mas o que é ansiedade para você? Hoje em dia a gente escuta muito sobre os alimentos e acaba julgando, né? Classificando eles, pode, não pode, bom, ruim. Me veio isso aqui na cabeça, que também por conta de muitas coisas que se ouvem, né? O que é a ansiedade? Porque, assim, existe milhares, sei lá quantas, dietas que acabam mudando o comportamento em relação à alimentação. E aí as pessoas acreditam em uma coisa, acreditam em outra, né? Sabe uma coisa, sabe outra. E também os conhecimentos vão evoluindo, como você mesma disse. Então, assim, fica aquela coisa assim, sei, não sei. E aí, às vezes, as pessoas acabam tendo essa noção. Quero me livrar disso, quero me livrar daquilo, posso, não posso, né? E aí eu queria colocar aqui, então, que quando eu falo que a gente tem que fazer amizade com a ansiedade, não é porque a gente tem que ficar convivendo com o sofrimento que ela causa quando ela está em excesso, tá? O que eu quero dizer é assim, a gente vai fazer amizade com a alimentação porque a gente precisa dela para sempre. A gente tem que fazer amizade com a ansiedade porque a gente também vai precisar dela para sempre. Porque, na verdade, a ansiedade, ela vem com a gente quando a gente nasce. Ela é, na verdade, um sinal de alerta, né? Para mostrar para o nosso corpo, o corpo manifestando ali, olha, gente, tem um perigo aqui. Você precisa reagir, né? É aquela história do É uma alerta de sobrevivência, fuga, né? né? Olha, tem um perigo. Isso, tem um perigo aqui, gente. Aí o corpo manifesta que existe esse perigo, você fica mais ansioso para ficar alerta e poder resolver a situação frente a esse perigo, né? Eu costumo dar o exemplo de atravessar a rua, né? A ansiedade também é boa no sentido de quando a gente tem um evento. A ansiedade do evento também é importante a gente ter, que é o que impulsiona a gente a fazer as coisas, né? Que nem me impulsionou a me organizar, né? A ansiedade de quando a gente está naquele clima da paquera, né? Do romance, as borboletas no estômago, né? É importante a gente ter. Isso traz emoção benéfica. Então, nesse momento, a ansiedade é boa. A ansiedade fica ruim e eu entendo que, às vezes, por não entender isso, as pessoas falam muito que quer se livrar da ansiedade, quer se curar, quer zerar a ansiedade. Então, essa ansiedade boa, que é a que a gente chama de fisiológica, a gente não tem que zerar. A gente precisa dela, né? Se tiver um perigo, e aí, como é que faz? A gente fala fazer amizade, é porque quando ela sai do nosso controle, porque ela está em excesso, ela começa a nos causar sofrimento, ela começa a nos causar algum prejuízo no nosso dia a dia, aí a gente precisa, sim, diminuir essa ansiedade, tratar, cuidar, diagnosticar, né, que tipo de transtorno de ansiedade que existe ali e traçar as estratégias de como a gente vai solucionar essa situação, né? De como a gente vai conseguir fazer amizade com a ansiedade para que ela volte a ser boazinha, para que ela volte a me ajudar ao invés de me prejudicar, né? Tem gente que nem sabe que o que está sentindo é ansiedade, né? E realmente acontece. São tantas emoções ali misturadas, né? São tantas sensações. Às vezes a pessoa está tendo ali uma dificuldade de respirar, ou está tendo uma dor no peito, né? Ela não vai pensar que é por ansiedade. Hoje em dia ela vai achar que é por causa da gripe do bichinho, né? Ou ela vai achar que é por causa que ela está infartando. E aí ela não vai pensar logo de primeira, é ansiedade. Né? Então, muitas vezes ela nem sabe que ela está ansiosa e que ela está comendo aquilo ali sem, na verdade, estar com fome, porque a intenção do comer é nos nutrir. É quando a gente tem a fome física, né? O nosso corpo está manifestando que ele precisa de nutriente. Então, é essa fome que a gente precisa realmente comer. Não essa fome emocional, essa fome de vou buscar um conforto na comida. Ou aquela história do eu mereço, né? Ai, meu Deus, eu acabei de sair com uma crise de ansiedade. Eu mereço comer, sei lá, um chocolate, comer um lanche, enfim. Então, acontece também, além do estou descontando minha ansiedade na comida, por causa do quê? Conforto, né? O alimento trazendo conforto. E aí a pessoa não sabe que ela está ansiosa, ela não sabe se essa fome que ela está sentindo é uma fome mesmo, ou se o que ela está sentindo é um descontar na comida. Eu sempre falo, pega então um quadradinho do chocolate e vai deixando ele derreter na boca. Joga ele para um lado, joga ele para o outro, deixa todas as papilas gustativas sentir aquele sabor daquele alimento. Ela está tão acostumada
Quando ela está se sentindo ansiosa, ela percebe que aquela crise está vindo, que ela começou a aumentar a ansiedade, ela já sabe, eu vou pegar o chocolate, porque quando eu como chocolate passa. Porque toda vez que ela sente aquela ansiedade, ela vai no chocolate. E aí, de repente, na bolsa tem 3 ou 4 chocolates, né? Começa com um. Mas ela não está solucionando realmente o problema, que seria tratar a ansiedade dela. Ela está mascarando essa ansiedade, descontando ela naquele alimento, né? E aí, com isso, o que acontece? Daí a pouco, ela vai começar a ter mais ansiedade. E aí, de manhã, ela teve um momento de ansiedade, ela comeu um chocolate. Ai, mas à tarde eu também estou nesse momento de ansiedade. Também vai lá comer outro chocolate, à noite também. Então, antes andava com um chocolate na bolsa, passou a andar com 2, passou a andar com 3, com 4. Daqui a pouco a bolsa está cheinha de chocolate, né? E ela continua cada vez mais ansiosa. Porque não está o quê? Tratando a causa disso tudo. E aí, às vezes, fica difícil a pessoa se dar conta. Ela vai se dar conta quando, na verdade, já vem uma comorbidade aí. Quando, na verdade, já vem uma consequência, né? Porque já tá demais, né? Prolongou demais esse comportamento disfuncional. E aí, a gente entra, então, aqui. Quando buscar a ajuda? Falo que sempre que causar algum desconforto, algum sofrimento, algum prejuízo, que você perceber que está disfuncional, né? Saiu do que era o costume. Né? Não, mas antes eu não comia desse jeito. Não, mas por que eu tô comendo assim agora? Não, isso, pra comer desse jeito pra mim não tá legal. Busca ajuda, né? E aí não necessariamente vai começar só pelo comportamento alimentar ou vai começar só pelo tratamento da ansiedade. É junto, né? Porque tá acontecendo junto. Né? Eu vou tratar o quê? Tudo. Tudo que tá acontecendo junto. Tá no ciclo vicioso. Se eu não quebrar o ciclo, cuidando de todas as pontas ali, não vai resolver. Né? E às vezes a estratégia não é só uma coisa ou só outra, não é só medicação, não é só terapia, ou não é só, enfim, não é só a mudança do hábito. Tem várias coisas que podem ser feitas em conjunto, né, para atravessar esse processo. Eu sempre falo assim, quando a paciente chega até mim, existiu algo que veio acontecendo até ela chegar em mim. Então não vai chegar em mim e, puf, a mágica aconteceu e tudo está resolvido. Não, a gente vai dar continuidade no processo. Acontece que o que foi acontecendo, veio acontecendo de maneira ruim, né? Que a gente precisa corrigir para que agora passe a acontecer de maneira boa. Então, não existe fórmula mágica, não tem receita de bolo, não dá para ser igual para todo mundo. E além dessa dificuldade de entendimento, de aceitação e de percepção, todo esse processo que a gente falou aqui, que é difícil, que é desconfortável, que é complicado, fica mais difícil ainda quando a pessoa vai fazer sozinha. Por quê? Porque ela vai fazer com aquilo que ela ouviu por aí, que ela sabe de orelhada, né? Mas não que ela realmente entendeu para ela, né? Na individualidade dela. O que é que está acontecendo com ela? Então, assim, o autoconhecimento, né? Então, aquela avaliação individualizada e aquelas estratégias personalizadas que o profissional vai estar passando para ela não tem esse acesso. É tão fácil. A gente vê hoje em dia acesso muito fácil à informação, mas é uma informação geral, né? É uma coisa muito generalizada. Então, e cada indivíduo tem a sua individualidade. Então, assim, não deixa a coisa complicar, né? Porque aí é mais sofrimento. E aí você já vai estar vivendo a complicação daquilo. Uma coisa que estava te incomodando, você buscou uma coisa que ficou disfuncional, e aí vai vir a complicação. Então, quanto antes buscar ajuda, melhor, né? Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.